É isso aí, pessoal que acompanha, que segue o Planeta Caminhão. Nós estamos aqui em mais um Planeta Cast. Nós vamos ter uma conversa muito interessante, um privilégio contar com a presença aqui do Sargento Caetano. Estamos ensaiando faz tempo, que bom que deu certo, né? Sérgio, a satisfação é minha. Obrigado pelo convite, né? Nós nos conhecemos, acho que na Intermodal ou na Fenatran? Ah, faz um tempo já, hein? Faz um tempo. Muito legal. E eu sou fã do canal já antes mesmo de conhecer você. Já sou inscrito no canal desde quando vocês tinham cento e poucos mil inscritos. Ah, que beleza, obrigado. E aí eu acompanho, eu adoro o caminhão, né? Ah, legal. Você sabe que, né, Sargento Caetano? A primeira pergunta é justamente essa, né? Porque antes de ser sargento, antes, né, de seguir a carreira, eu quero saber como é que começou a tua história com caminhão. Com caminhão, vamos lá. Meus pais, né? Meu pai é caminhoneiro, meus tios são todos caminhoneiros também. É mesmo? A vida inteira foram caminhoneiros e foi a profissão que a gente aprendeu a admirar também, né? É o que trazia o ganha-pão para dentro da minha casa. Minha mãe é dona de casa, meu pai é caminhoneiro. Sou com muito orgulho filho de caminhoneiro, né? Olha que eu tinha duas paixões. Tinha essa paixão por caminhão, pelo transporte e pela atividade policial, né? E eu sou sargento da ativa da Polícia Militar aqui do Estado de São Paulo. Legal. Atualmente eu exerço funções administrativas, mas por longos 15 anos eu trabalhei nas principais vias aí do Estado de São Paulo. Nas rodovias. Sim. Mas eu queria trabalhei na Bandeirantes, na Anhanguera, na Dom Pedro, até voltar um pouquinho antes, né? O pai até hoje é caminhoneiro? Meu pai até hoje é caminhoneiro. Na verdade, hoje ele dirige ônibus. Ele é motorista de ônibus. Ele tá com quantos anos? 71 anos. 71 anos dirigindo. Olha que coisa boa. 71 anos, fazendo tratamento de câncer na bexiga, que caminhoneiro tem muito isso. O pessoal da rodagem sabe disso, né? E tá tratando câncer, mas já tá trabalhando de novo. E a vida dele é guiar. A vida dele é guiar, não tem como, não tem o que fazer. Que legal. E essa história que você estava contando, né? Que tipo, ou eu vou ser caminhoneiro ou eu vou ser policial. Em que momento que chegou de falar eu vou ser policial e não vou ser caminhoneiro? Olha, eu sou caminhoneiro também, né? Eu tenho CNH aí. Tenho CNH e já tive caminhão também. Então, olha só, não sabia, pô. Que já interessante. fui proprietário aí já fui sofredor, né? Pô, que bacana. Já tive caminhão e com 20 anos eu ingressei na corporação e tô até hoje. E paralelo a isso, sou instrutor de trânsito, né? Do Detran de São Paulo, credenciado. Ministro aulas em autoescolas, CFCs. Legal. Ministro palestras e treinamentos voltados para a segurança viária, né? Sou membro do Observatório Nacional de Segurança Viária, sou observador certificado. Foi através do Observatório que nos conhecemos, né? Somos grandes fãs aqui do trabalho também do Observatório. Excepcional. Sim. Uma excepcional instituição, né? Uma OCIP que ajuda muito aí contribui muito nessa parte de segurança viária. Certo. Melhorias, né? Certo. Eu tenho especialização em fiscalização de transporte de produtos perigosos. Eu trabalhei por um período nesse tipo de fiscalização também. Certo. Sou membro da BNT na Comissão de Transporte e Tráfego. Sempre quando altera alguma norma, a gente pode fazer a nossa consulta, a opinião sobre a norma que vai ser alterada no que tange o transporte, né? E super ativo aí em tudo legal. Sou auditor também da ISO 39001. Auditor líder nessa norma, né? Que é Sistema de Gestão de Segurança Viária. Que as transportadoras estão cada vez mais se certificando nisso. E alguns embarcadores também exigem das transportadoras que sejam certificadas nessa norma ISO. Pô. 39001. Em que momento da vida que você teve essa experiência de realmente estar no front do caminhão? Que você falou, eu tive caminhão. Como é que foi essa tua experiência do caminhão? Você dirigia, era um caminhão teu, você ia pra estrada. Isso te ajudou a construir esse conhecimento que você tem hoje? Sim, com certeza. Eu tive um caminhão próprio. Próprio? Sim. Pode falar qual era, não? Era um Volks, acho que era 830, 86. Certo. Caminhonete turbinado era. Certo, 3 quartos. 3 quartinhos. Legal, pô. 3 quartinhos no baú. Puxava peças, puxava diversos, um baúzinho insider.
Aí Mas era mais na cidade ou você pegava algumas estradas? Tinha estrada, sim. Tinha Operação estrada. às vezes transferência e coleta e tal. E super ajudou, né? Sim, com certeza. A gente vê o lado melhor, vê essa parte, não só da... Que, pô, os caras são heróis, né? Você tá na estrada é um herói, né? Não, é verdade, concordo. É um trabalho árduo que é primordial para o país, para o desenvolvimento do país, né? Sei. Mas Caetano, nessa jornada tua, você falou que você foi para estradas, né? Várias estradas aí, rodovias estaduais, Sim, né? sim. E quantos anos foram de estrada? Foram 15 anos. 15 anos, 15 deve anos. ter visto muita coisa, né? Bastante coisa. Bastante coisa. E o que... Nossa, é tanta curiosidade que eu tenho para falar disso aí, mas assim... É muito acidente por negligência, tipo, do caminhão. Dá pra contar um pouco disso, sabe? Porque às vezes a gente vê caminhão tombado, que parece ser de sono, né? Você consegue, tipo, nesses 15 anos fazer um resumo do que são as principais coisas que acontecem que principalmente poderiam ter sido evitadas? Olha, há 10 anos pra cá, foi 2012, né? Foi homologado a lei de jornada do caminhoneiro. Mas antes disso, essas excessivas, até hoje tem, né? A longa e excessiva jornada do motorista, que opera com fadiga, opera cansado, com sono. Isso ali foi um dos fatores que a gente mais via mesmo, que o cara foi vencido pelo cansaço. Foi vencido pelo cansaço e acabou se envolvendo em acidente de trânsito rodoviário, né? Eu me lembro de uma fiscalização uma vez que eu estava trabalhando lá na região de Rio Claro. E eu acho que já eram umas 22, 23 horas da noite. A gente fiscalizou um conjunto, uma LS, uma carreta LS, né? Com frigorífico. Esse cara tava vindo de Votuporanga. E ele só tinha parado 15 minutos. Votuporanga ou além de Votuporanga, não me recordo a cidade. Só sei que começou a transitar, era 5 horas da manhã. E só tinha, no intervalo do tacógrafo dele, só tinha 15 minutos de tempo de permanência parado. Agora, Sargento Caetano, você estava comentando, né? Você estava comentando que tem muitos anos aí que fiscalizou estrada, né? Sim. Muitos anos na fiscalização de... No front aí, né? Quantos anos? Fiscalização de trânsito rodoviário. Foram 15 anos. 15 anos. Deve ter muita história, né? Bastante. Agora, né, que há 10 anos pra cá que tá vigente a lei da jornada do motorista. Foi 2012, né? Certo. Passou a ser vigente. Eu me recordo que ainda hoje infringe isso aí, né? Ainda hoje tem essa jornada excessiva por parte do condutor do caminhão. Uhum. Que ele está cansado, visivelmente cansado, visivelmente com fadiga, né? Esgotado fisicamente, né? E antes tinha mais ainda. Essas jornadas a gente virou mexer, a gente surpreendia em jornada de 15, 16 horas na boleia do caminhão. E eu me recordo uma vez que eu estava trabalhando em Rio Claro, por volta mais ou menos de umas 23 horas. Fiscalizou uma câmera fria, acho que era frigorífico, né? Na LS. E pediu disco do tacógrafo, disco de diagrama, né? Do tacógrafo. Esse caminhão tinha saído perto para lá de Votuporanga, né? Desceu a Washington Luiz inteira. E por esse período ele parou 15 minutos apenas. Acho que provavelmente para pegar a marmita na hora do almoço ali. Então, Mano, quantas horas ele estava no volante? Quantas horas no total? Ele iniciou por volta das 6, 7 horas da manhã. E até de noitão, quando pegou ele... Até 23 horas. Agora, Sargento Caetano, uma curiosidade, né? Hoje em dia, principalmente aqui no estado de São Paulo, né? Sim. Quais são os principais fatores hoje que causadores de acidentes no mundo dos pesados, né? Sem considerar os carros. Eu acho que é velocidade incompatível, né? Velocidade incompatível. O caminhão, às vezes, até ele não está com excesso de velocidade, mas para aquele trecho ele está com a velocidade incompatível. E a hora que ele precisa fazer uma frenagem, não consegue, ele precisa mudar de mão, não consegue. E também a gente nota que tem muito tombamento, né? Tombamento é a segunda maior causa de sinistralidade de carga no país. Só perde para rodo de carga. Saiu uma matéria agora, acho que em maio, do Globo. Olha só. Olha também só, a gente verifica, Sérgio, que nem eu tenho categoria aí. Certo. Minha categoria aí. Na autoescola, prepara o cara para dirigir carreta. Só que a modalidade, o modal rodoviário não parou só na carreta, né? Ela foi pro bitrem, foi pro rodotrem, pro 9 eixo.
E agora tem legislação que permite para canavieiro 11 eixos. E as autoescolas não têm esse preparo, às vezes. Não vou entrar... Você nota que o cara que às vezes sai do toco, do truque, ele tá dentro da transportadora, ele é um bom motorista, só que ele não tem um preparo para subir pro bitrem pro 9 eixo. Ele não tem a noção da área de varredura, de uma manobra, por exemplo, de uma alça de acesso, de uma manobra de uma curva 90, uma situação de manobra dentro de pátio mesmo. Às vezes tem tombamento dentro de pátio de posto, que o cara vai manobrar ali, não tem muita noção, bate, pega num pilar, o último vagão tomba para a ribanceira. Você vê, eu presenciei muito isso, né? É. Eu acho que falta isso aí, né? Entendi. Essa parte de Sargento Caetano, eu tenho uma opinião mais assim, pesados, não vai aprender na CFC, não vai aprender na autoescola. Né? Ou vai profissionalizar, ou vai para os transportadores, para realmente ter esse conhecimento. É que tá, Sérgio, às vezes o transportador, ele se preocupa em preparar o cara. O cara subiu do truque para LS, subiu da LS pro bitrem, subiu do bitrem pro 9 eixo pro rodotrem. Com dolly, sem dolly, dá uma diferença enorme. E a gente vê muito tombamento nesse tipo de equipamento. Principalmente com o último vagão, né? Que ele puxa. Sim. É porque o tombamento, né, do conjunto ele começa lá, né? E aí não tem como perceber lá na frente, né? Sim. Na hora que percebe, já tá puxando, né? Não, mas... E assim, mas essa história assim, dos tombamentos, da velocidade... É meio diferente o estado de São Paulo quando a gente compara com o resto do Brasil, né? Com Porque certeza. lá rodovias simples, elas têm um risco maior de colisão frontal, né? Também. Porque no estado de São Paulo, a maioria a malha viária principal de escoamento é tudo duplo, né, senhor? Tudo duplo. Aqui temos as melhores rodovias do país, estão aqui no estado, né? É investimento em infraestrutura bem assíduo, né? Com as rodovias que são concessionárias. Também temos rodovias ruins aqui. Entendi. Bastante. Agora, você... Analisando o cenário como um todo, essa parte de segurança viária, Sérgio, a minha opinião, tá? Minha opinião como Claro. profissional, um pouquinho profissional que a gente é da área, né? Eu vejo que tá longe ainda, né? Tá bem longe de um mundo perfeito. Que nem o último fechamento de balança de óbitos no Brasil, em 2021, tivemos 33.831 mil mortos. No trânsito. Independente de moto, carro, caminhão. Sim, no trânsito. 33.813 mortos em 2021. Acho que DataSUS. Pesquisa DataSUS confrontar, sai esse resultado. Em 2012, por exemplo, tivemos 46 mil mortos. Um declínio considerável aí, né? Muito grande. É um declínio considerável. Ainda é muita gente. E ainda é muita gente tendo uma vida ceifada, né? Entendi. Em contrapartida, por exemplo, a frota paulista de veículos emplacados. Veículos oficialmente emplacados, só o estado de São Paulo. Ela aumentou nos últimos 10 anos, de 2013 para 2022, 33%. Nossa Senhora. É muita Sabe coisa. Quantos veículos emplacados temos no estado de São Paulo, Sérgio? Não faço ideia. Não faz ideia. Ó, 2013 tínhamos 24.560 veículos emplacados. 24 milhões. 24 milhões. Em 2022, 32 milhões. Nossa Então Senhora. subiu de 24 milhões para 32 milhões Cara, de veículos emplacados. Praticamente um veículo por habitante, né? Não sei. Nossa, é muita coisa, né? Agora, Sargento Caetano, por exemplo, além desses 15 anos de estrada, Sim, né, onde você exerce um trabalho, inclusive, Educacional junto aos transportadores, Sim, né? ministro treinamentos, palestras. O que você percebe, assim, que é a maior carência de conhecimento hoje dos motoristas, das empresas, que você chega lá e fala, cara, isso aqui, né, preciso me aprofundar nisso, porque realmente o conhecimento não tá legal ainda. A legislação de trânsito ela vem para doutrinar o trânsito, né, Sérgio? Legislação de trânsito. Isso. Pra você ter uma noção, desde o código nosso, que foi de 97, novo código de trânsito brasileiro, né? Que tem uma mudança drástica, que está na vigência aí desde 97, que é uma lei de 97. De lá para cá, temos 900 já estamos no número de 900 e quase 1.000 resoluções. Então é sempre o código. Eu tô falando isso com você hoje. Pode ser que na próxima vez que eu volte aqui já mude. Ou pode ser que semana que vem já mude, né? Entendi. Então essa carência de informação para o motorista a gente nota bastante. O pessoal pergunta muita coisa. Principalmente faixa de rolamento, onde pode transitar, onde não pode.
radar, o pessoal pergunta muito de disco-diagrama, como deve ser usado. Você vê uma carência muito grande ainda nessa parte, por parte dos motoristas. Etilômetro, que a fiscalização de bafômetro se acirrou ao longo desses anos, né? Certo, sim. Eu só pergunto se eu tomar um copo, se eu tomar 2 copos. Entendi. Tudo é muito relativo, né? E, por exemplo, quando eu entrei na fiscalização em 2003, não se tinha bafômetro, não tinha etilômetro. Pra você comprovar um condutor que se ele dirigisse embriagado era uma vida, era muito difícil, né? Hoje, o condutor, mesmo não assoprando o etilômetro, se ele for surpreendido numa fiscalização de alcoolemia, ele se recusando, ele perde a carta também. A multa de recusa faz que ele perca a carta também. Tem efeito suspensivo de 12 meses. A gente vê muito transportador, muito motorista que às vezes o patrão não quer mandar o cara embora, encosta o cara para fazer outros serviços gerais, que é um bom profissional de volante. Só que no final de semana ele deu uma vacilada, ele foi sair com a esposa, saiu com o filho, tomou uma cervejinha numa formatura, alguma coisa, e foi pego na fiscalização. Então, a recusa também já tem esse efeito suspensivo. Suspende. Entendi. Então não adianta, se o cara for surpreendido na fiscalização de alcoolemia, ou ele faz o teste e não dá nada, se ele não bebeu, ou ele se recusa, ele toma multa de todo jeito, né? É feita a infração, é lavrado alto. Esse processo de conhecimento, ele deveria nascer de onde? Deveria nascer dos CFCs? Tipo, de explicar as legislações particulares de cada categoria? Você acha que é onde que isso deveria acontecer para que as pessoas não tivessem dúvidas? Do CFC, sim, também. Mas, como eu disse, as alterações, elas sempre vêm, né? Certo. Entendi. Então, as associações, as transportadoras, operadoras logísticas, eu acho que deveria preparar mais essa parte que está vigente. O que está vigente para o motorista tá sendo... Perfeito. Não que elas não fazem isso, né? Muitas transportadoras fazem isso, investem nisso. Certo. Treinamento e capacitação para o profissional. Legal. Mas muitas, Sérgio, grandes transportadoras não fazem isso. Caramba. Não fazem isso. E a gente vê uma dificuldade muito grande também na figura do agregado, né? Às vezes o cara está na operação ali da transportadora por um curto período de tempo. Uhum. Então o agregado ele já anda do jeito dele, mais ou menos. Entendi. E a transportadora não cobra muito, porque vai fazer uma viagem ou outra. Entendi. Isso acarreta também que ajuda a não formação de uma cultura de segurança viária. Isso atrapalha na formação da cultura de segurança viária como um todo, né? E eu também sou defensor que para essa implantação de cultura, para fixação dessa cultura de segurança viária de nível nacional, deveria ter nos primeiros anos escolares o Observatório Nacional defende muito isso, né? A parte educacional, onde uma criança com 7, 8 anos está começando a aprender algo básico de trânsito. É interessante isso. Concordo 100%. Eu me recordo, meu pai era profissional do volante, sou nascido no começo da década de 80, né? E eu e meu irmão eram os pequenos. Meu pai nunca passou um cinto de segurança em mim, cara. E ele a vida inteira foi caminhoneiro. Entendeu? Era um dos que mais que tinha que se preocupar com isso, se for ver, né? Hoje eu vou buscar meus filhos, tem um casal de gêmeos de 7 anos de idade. Vou buscar na escola, às vezes eu esqueço de ver se os dois estão com o cinto do banco de trás. E eles me cobram. Ou um cobra o outro, fala: meu irmão tá saindo, tá sem cinto, pai. Você vê. Ou vice-versa. Então, quer dizer, essa nova safra já tá vindo já com uma mentalidade melhor em face ao trânsito. Isso é interessante, isso. É interessante mesmo. Eu tenho lembrança, eu nasci em 75, né? Eu sou de 82. Eu sou 105. Eu lembro meu pai, minha mãe, minha avó, meu avô, minha irmã, eu no chiqueirinho. Ia todo mundo na avenida. Exatamente. Eu lembro quando tinha os Fuscas, todo mundo ia na parte de trás do Fusca. E não ia... Pô, é verdade, né? O Fusca não tinha cinto nem no banco de trás, que sabe no chiqueirinho, né? É verdade, né? É verdade. Então, mas é uma cultura que mudou demais. Demais. Mas assim, eu não sei se existem dados, Sargento Caetano, mas tipo assim... Mas, Sargento Caetano, tipo, assim, na parte de personalização, né? O brasileiro gosta muito, né? De personalizar o caminhão, né? Tipo, conhece charada? Conheço charada. Charada que gosta de fazer muito isso. Gosto também, é verdade. Eu acompanho eu tenho contato dele, acompanho alguns status do Zap. Ele faz todo dia ele coloca lá e fica demais os caminhões, né? Ficam muito bonitos mesmo, muito bonitos mesmo. Mas assim, o que realmente pode
E o que não pode nessa parte de personalização? Personalização. A gente verifica muito que mais dá o pessoal na parte, principalmente veículo longo, ele é provido numa placa, né, de sinalização. Rodotrem. Para demonstrar que aquele veículo é um veículo longo. Certo. Ele precisa de IT, ele precisa da simbologia traseira que nós chamamos. Certo. Aquela placa que é laranja e preta. Sei. Que a gente mais verifica aí no transporte é o pessoal enfeitar aquilo lá. Coloca adesivos. Isso daí infringe o CTB também. Ela tem previsto que estar 100% sem nada. Sem nada. Da mesma forma que ela veio na encarroçadora, né? Entendi. Isso daí, verifique-se muito isso. Adesivo. Às vezes adesivo em para-brisa. Pessoal... Essa é uma curiosidade. Os motoristas gostam, né, de enfeitar essa parte de para-brisa. Só que pela legislação tem uma área crítica de visão, porque você não pode ter nada ali, né? Não pode ter trinco, também não pode ter um adesivo ali, porque senão diretamente atrapalha o motorista tá conduzindo o caminhão. Antenas, o pessoal usa muito antena de PX na parte dianteira. Isso. Se o agente identificar a antena e verificar que está oferecendo risco à segurança viária, é aplicar a autuação também. Já cansei de fazer esse tipo de mesmo, multa de antena lá pra... porque às vezes o cara coloca uma bolinha e a antena fica pingando na parte da frente. Entendi. Infração de trânsito. Essa coisa do PX, Sargento Caetano, do aparelho PX, isso tem uma regulamentação também, não tem? Isso tem uma regulamentação, se eu não me engano, pela ANEEL. Perfeito. Que ele deve estar homologado, alguma coisa nesse sentido aí. Entendi. Né? Tem que ter, né? Não é só pôr, né? Tem que ter os procedimentos. Não, mas assim, o lameiro, aquele lameirão que o pessoal gosta. Na verdade é o paralama, né? O paralama o equipamento, né? Isso, para aquele traseirão, ali ele pode fazer o artístico dele. Ali não tem problema. Não infringe, né? É mais essas. Produtos perigosos também. O pessoal coloca nas plaquinhas de produtos perigosos. Às vezes é o caminhão da operação de produto classificado, né? E coloca um adesivo na placa de produtos perigosos. Não pode também, entendeu? Entendi. Aproveitando, né, a dúvida, quais que são por exemplo, quais são as maiores infrações, assim, né? Se a gente pode chamar, o que mais acontece de infração com os caminhões? Eu fiz uma pesquisa com 12 grandes transportadoras. Essas transportadoras já têm uma boa cultura também de segurança viária, né? São empresas que já andam dentro da velocidade regulamentar de 80 km para baixo, né? E eu notei que a maioria delas, acho que 10 ou 11, no ranking do despachante interno deles, né? Essas transportadoras têm um despachante que só paga multa, né? Tanta multa que vem, então faz todo o mapeamento, certo. No setor de RH lá, normalmente atribuído para o setor de RH fazer isso. E eu verifiquei que a maioria delas é não manter o veículo na faixa da direita. Veículos lentos de maior porte. E de fato tem o motorista tem muita dúvida sobre isso, na hora ele pode estar transitando ou não. Normalmente essas multas vêm em locais que tem a placa R27. Placa R27 é a placa onde tem a seta indicando o caminhão para o lado direito, é obrigatório. Aí você pega uma pista que tem um caminhão lento na frente, um veículo lento na frente, você não pode nem fazer a ultrapassagem, né? Se tiver a placa. E o pessoal faz muito. O pessoal não aguenta. O cara tá com um FH 540 atrás ali de um 111378. E sai para ultrapassar. Naquele local ele não pode fazer isso. Não tem muita multa disso. No local que é sinalizado. E os locais que não são sinalizados, por exemplo, que tem mais de 2 vias, uma rodovia dos Bandeirantes. Além do código, temos também o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que disciplina como a gente, a hora que o agente tem que fazer a autuação ou não. Nesse manual, disciplinou esse trânsito nas vias, né? Nas vias múltiplas, rodovias com múltiplas faixas. Certo. Vou dar um exemplo, uma Bandeirantes com 3 faixas. Mesmo não tendo essa placa R27, o caminhoneiro ele tem que ficar nas 2 da direita. Ele não pode ir na extrema esquerda. Ok. Até é ok. Né? Mas mesmo assim, você vê o motorista na extrema esquerda, às vezes, com o caminhão. Tem um trechinho da Bandeirantes que isso acontece bastante. Uma subidinha, Isso. Voltando no sentido de São Paulo. E ele já está infringindo a lei. Aí quando passa de 4 vias de 4 e 5 faixas, ele não pode estar transitando nas 2 da extrema esquerda. Aí que o caminhoneiro ele se confunde muito e acaba praticando a infração. Então, 4 faixas. 4 faixas.
não é permitido nas duas da extrema esquerda. Ah, entendi. E 5 faixas, mesma coisa. Entendi. As duas da extrema esquerda, as 3 da direita pode. Entendi. Para 5, as 3 da direita. Para né? 5, as 3 da direita. Entendi. É o que mais a infração é de 4 faixas, né? Porque ele acha que ele não pode só na extrema esquerda, mas na verdade ele não pode nas duas da extrema esquerda. E vem uma enxurrada de multa Caramba. no transporte rodoviário de carga nesse tipo de infração aí. E às vezes a falta de informação do próprio motorista. Ele acha que ele pode estar transitando nessa faixa. Ele acha que ele não pode estar transitando só na da extrema esquerda. Mas na verdade são as duas, né? Quando se trata de 4 faixas. Mas, por exemplo, né? E alguns trechos aqui em São Paulo, acho que na Ayrton Senna tem 6 faixas. 6 faixas. Aí ele imagina também que ele pode andar nas 5 faixas. Não pode andar na faixa. Não pode também. Em vias de 6 faixas, aí passa a ser meio a meio. O Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito disciplinou ser meio a meio. Então, o transporte rodoviário de carga tem que estar nas 3 faixas da direita. E as 3 das esquerdas não pode estar transitando. Caminhão. Você sabe, Sargento Caetano, que eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Por exemplo, aonde que consegue buscar essa informação? Tá na ficha. Isso daí você entrar no qualquer site governamental, né, que é linkado com o CONTRAN, é a resolução 985 do CONTRAN, que é um manual, tá. É extensa essa resolução, é o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Aí na ficha de fiscalização fala quando... Ou seja, o cidadão comum pode buscar esse conhecimento. Todos podem e devem, né? Deve, exatamente, deve lá para se... Entendi. Pô, interessante isso, hein? Interessante. Resolução 985 é a última atualização dela. E sempre tem as atualizações, entendeu? Sempre tem. Pô, interessantíssimo. Eu vou ter curiosidade de ver. Sem dúvida, aliás. Sim, separo para você. Mas essa questão, por exemplo, assim, da faixa que são 2 que não pode ultrapassar. Sim. A faixa dupla, no caso. Que a faixa dupla... Enfim, você tem a faixa... Mas assim, tem 2 subindo, vamos dizer. Sim. E tem aquela que é caminhão à direita. Esse o caminhão não pode ultrapassar, tem que esperar. Nem pode ultrapassar, tem que esperar. E até que momento isso... Como é que é esse negócio? Quando que ele falou... Quando que acaba aquele período que ele... ok, agora eu posso ultrapassar. Até normalmente tem uma sequência e normalmente isso é em aclive, né? Em aclive. Terminou o aclive, normalizou o trânsito, ele pode estar fazendo a manobra. Entendi. Normalmente usa-se essa... Em teoria, porque uma ultrapassagem de 2 pesados vai bloquear a via. Sim, exatamente. Isso, né? Em teoria. Exatamente. Entendi. E obstruir o fluxo normal do trânsito, né? Entendi. Então esse é a maior... Essa é a infração... Número 1, vamos dizer assim. Veja bem, nessas empresas que você pergunta, que você trabalhou com elas. Que eu já tive contato, já ministrei treinamentos. Legal. E o segundo lugar vem excesso de velocidade. Excesso de velocidade. Mas aí você pergunta, poxa, o caminhão, a frota já não é doutrinada a andar a 80 por hora? Sim, mas tem alguns trechos que ele excede, que não é 80, é 60, ele excede um pouco, entendeu? Entendi. Aí dá essa e é o segundo maior. O segundo maior. E o terceiro, não adentrar em área de pesagem. Às vezes a balança fecha em cima, o motorista não percebe, ou abre em cima, o motorista não percebe, não entra na seletiva. Ele acaba infringindo também. Mas essa da pesagem, assim, não sei se eu estou sendo errado na análise, mas é um pouco de desatenção, né? Porque quando você está passando a balança... Você já tem que se manter à direita, né? Você já se pressupõe que você está na balança, né? Que tipo, já quer voltar para a estrada rápido, né? Sim. Tem aquela coisa, né? Falando em balança, Sérgio, a última resolução foi em 2021. Eu vejo que a categoria ganhou um pouco. A categoria, assim, ganhou um limite a mais, né? Ainda permanece 5%. Perfeito. De excesso de peso no bruto total. Peso bruto total ou peso bruto total combinado. Né? O combinado seria cavalo carreta, cavalo bitrem, cavalo e demais componentes, né? 5% permanente no bruto e antes o entre-eixo era 7%. O peso entre-eixo. Passou a ser 10% e a contar de 2022, que a resolução é 882 de final de 2021, 2022 passou a valer 12,5%. Então, o entre-eixo também é um saco para os motoristas, né? O pessoal da rodagem sabe muito bem disso daí. Às vezes você não está com excesso de peso, só que o operador ali, o embarcador, ele colocou um pouco para mais um eixo ou no outro, o caminhão fica retido na balança.
Então, a categoria ganhou um pouco, uma porcentagem a mais. Mas isso independe se é toco, se é truque. Independente. Independente. Ele permite agora essa... Isso. 12,5%. 12,5%. É o limite entre eixo. Bruto total, permanece os 5%. Permanece 5%. Com exceção ao B100. Caramba, então, faixa, que realmente vou estudar, né? Sim. A história da velocidade. E o terceiro, depois da história do excesso de velocidade? A gente verifica bastante vir também para as transportadoras não adentrar a área de pesagem. Né? Ah, é? Mas, desculpa interromper, não adentrar de passar reto na estrada ou entrar e ser chamado para triagem? Os dois, Sérgio, os dois, tem os dois. Mas normalmente é porque não entrou nem para seletiva, né? Tem a seletiva e a lenta, né? Na área de pesagem. Tem a seletiva que faz uma média ali para ver se você tá ou não e manda para lenta para que a teima, né? Ah, certo. Então a gente vê bastante, vem muito para as transportadoras, vem muitas multas referentes a esse tipo de infração, né? A evasão. Às vezes desatenção do motorista também, né? Que abriu para entrar na seletiva e o colega acabou passando reto pro caminhão. Então acaba vindo. Entendi. E a fuga por captura de imagem. Então, entendi. Capturado por imagem. Mas a balança também teve alterações, sim, né? Teve uma alteração, Sérgio. Na legislação. Sim. Contagem de 2021, né? Na resolução 882 do CONTRAN. Ao meu ver, a categoria também ganhou um limite a mais aí, né? Antes era... O PBT permanece 5%, né? Apesar de PBT e PBTC. PBT é o peso bruto total do veículo, veículo normal. Dele inteiro. PBTC, o peso bruto total combinado. Ele mais a carreta, ele mais o bitrem, mais o rodotrem, né? Isso permanece 5%, com exceção para o biodiesel. Tem uma resolução também que para o biodiesel pode estar transitando com 7,5%. A única exceção da legislação nossa que fala que ele tem uma margem maior para o transporte do biodiesel? Especificamente para o B100, para o biodiesel, né? Classificado, que é o produto ONU 3082. Que hoje acho que está, a composição do diesel, acho que já 12%, se eu não me engano. Essa é uma guerra, hein? Então, com o aumento do escoamento do B100, com o equipamento passa mesmo, você carrega B100, né? Entendi. O equipamento que você sobe com às vezes gasolina, né? E vai descer com o B100, o óleo, com o biodiesel, ele passa. Então a densidade dele a densidade é denso, né? Entendi. A densidade dele é bem denso. Então, certo. Eu não sabia. O CONTRAN baixou uma resolução que permite que ele anda a 7,5% do peso bruto total. Só B100. Tá, mas só para lembrar para a galera. Então você tem os 5% a mais no conjunto todo, independente de ser articulado ou não. Sim. 7,5% no B100. Para toda a frota. Perfeito. Se ele estiver carregado com biodiesel, não é 5%, é 7,5%. Na verdade, ele ganha 2%, 2,5% a mais que os demais produtos. É isso. Mas e como é que fica nessa história dos eixos? Do entre-eixo. Também teve uma alteração. O permitido por entre-eixo antigamente era 7%, né? 7%. Passou a ser 10% e a contar agora do ano passado está vigente 12,5% como limite. Tolerância. 12,5%. Perfeito. Para pesagem entre eixo. E a categoria que ganhou bem também, Sérgio, foi aqueles que é carreta LS, toco ou trucada. Por quê? Para baixo de 50 toneladas não se fiscaliza entre eixo. Só vai fiscalizar o entre eixo se ele der no bruto total. Mas se ele não der bruto total, não é fiscalizado entre eixo. Antes não era assim. Antes, o equipamento de pesagem, que é uma balança, né? Fazia um ou outro. Para menos de 50 toneladas, só fiscaliza o peso bruto total, não fiscaliza entre eixo. São mais os mais ganham mais também aí. Os mais pesados. Aí entra a carreta ali, a cegonha entra nessa configuração também. Carreta toco. Então, essas é o que entram nessa. E os pesados é 12,5%. Truquinho também, também que é 23 toneladas. Total, né? Isso. Bitruque, que é 29, se não me engano. Mas legal, mas aí os pesados então é 12%. Só para a galera entender, então é 12,5%, então vamos falar assim. Na dianteira é 6. E tá com 9 eixos.
O 6 botou lá 12,5%, sei lá. Vamos falar que ele tá com 7 toneladas e meia. Passou dos 12,5, ele deu excesso, não adianta. Ele deu excesso somente, por mais que ele não esteja no... Por mais que ele esteja dentro... O PBTC dele esteja... Ok. Um exemplo, vou dar um exemplo, né? De um bitrem que é 57 toneladas. O PBTC está com 55 toneladas. Mas ali naquele eixo, ele está com um excesso no entre-eixo. Aí ele tem que fazer todo aquele procedimento de carga, de arrumar carga. Né? Normalmente é o embarcador, né? Que dá problema na hora de embarcar o veículo, né? Coloca o veículo não, embarcar a carga, né? Coloca uma carga um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, dá problema no entre-eixo. Exportação também, importação também, né? Entendi. Mas importação, que o veículo é embarcado, a peça é embarcada lá na China, o transportador pega. Ele não sabe na onde está distribuído dentro do container. O container, né? Isso. Na verdade, assim, eu tenho uma dúvida também que container, historicamente, é uma caixa preta que normalmente o pessoal fala que é perigosa de transportar, porque você não sabe o que está lá dentro, né? Não sabe o centro de gravidade. Centro gravitacional da carga, né? Eu até volto para aqueles tempos dos 15 anos de estrada, tinha muito tombamento de container. Dá direto. Direto mesmo. E também, às vezes, o motorista ali tá no calor da operação, não trava direito o lock, né? Tem os pinos locks que... Sim. Que é um equipamento obrigatório. E o container também tem uma resolução do container que rege só para trânsito de container. Só para trânsito de container. Então, às vezes, também não está dentro da especificação, ele sai com o lock solto e com o trânsito ele vai se soltando mais ainda e oferece risco para a malha viária aí. Não, aproveitando essa o centro gravitacional da carga que é uma situação que... Um dos fatores de tombamento, né? Os fatores de tombamento são velocidade, aceleração lateral, o centro de gravidade da carga, excesso de peso, né? E container acontece muito isso. Porque você não sabe onde está o peso da carga maior. Se está em cima, está embaixo. Né? Aproveitando essas legislações particulares que você acabou de citar no container. Sim. Cada aplicação tem uma legislação particular, né? Por exemplo, assim, um outro que também teoricamente é muito perigoso é o transporte de líquidos, né? Sim. Aquela coisa, líquidos classificados, você fala. Não, eu digo assim, é para tombamento, né? Por princípio, aqueles que o líquido fica balançando, ele também ajuda, né? Mas tipo modificar assim, o centro de gravidade da carga exatamente, ali, né? Exatamente, né? Então, existem, por exemplo, assim, legislações particulares, por exemplo, quem transporta combustíveis. É muito mais rígido do que quem transporta... Muito mais rígido. Entendi. Muito mais rígido. Para você ter um norte, os Estados Unidos, que é um país sério, né? Referente ao trânsito. País sério em tudo, né? Que eles fazem. Lá, o que rege toda essa parte de transporte rodoviário de cargas perigosa tem em torno de uns 250 normas, que é bastante já. 250 normas. Desde a parte trabalhista, a parte de coisas. Para o transportador rodoviário de cargas aqui no Brasil, isso é mais de 450. É bem mais. E ainda falo mais, enxugou um pouco. Que antes tinha até mais. Por exemplo, transporte de produtos perigosos classificados, né? Produto perigoso classificado. Aquele que tem o rótulo, tem um motorista tem que ter um MOP, entre outros. Combustível é um deles. Combustível é um deles. Produtos químicos. Químicos, entre outros, né? Nossa, mas são todas essas... Nossa GLP, entre outros. Isso de fato resulta na prática com redução de acidentes? Todos esses protocolos, todas essas resoluções? Ajuda sim, mas o papel do embarcador também é muito importante. Tem grandes embarcadores aí de produtos perigosos que são seríssimos. Seríssimos. Se quiser embarcar lá, você tem que seguir aquelas normas. Que já é englobado essa parte de legislação de trânsito, que a embarcadora traz. Tem algumas empresas embarcadoras que têm um manual de transporte de quase 400 páginas. E você tem que seguir arduamente aquilo ali. Senão você sai da operação dele. Você dá lugar para outra transportadora. E às vezes ela considerava um frete melhor que o mercado, o transportador se adequa para não perder o serviço. Né? Bom, isso sobe a régua de conhecimento do transportador também. Com certeza. Mas você vê na rodagem, muito motorista não aguenta. Entendi. Você pega um motorista que não tem cultura de segurança, que não gosta de cumprir essas normas na régua, que nem você acabou de falar, e ele fica uma semana na operação e sai, não aguenta. Né? Ou ele nem entra na operação, ele começa no período de integração, ele vê que não é para ele, né? Cara, que interessante. Eu tive a oportunidade de andar num caminhão com transporte de oxigênio. Sim.
meio que naquela época de pandemia, né? E eu vi o nível de segurança que o caminhão tem. E eu, particularmente, eu acho. Eu sou um grande fã da segurança. Sim. Mas, particularmente, uma coisa me incomodou muito: que é que tinha uma câmera exatamente no raio de visão, bem aqui na frente. Sabe, tudo bem que tava lendo, eu entendo os motivos todos, mas eu falei, puxa, mas bem na frente do raio de visão, assim, sabe? Sim. Eu particularmente. Câmera embarcada, né? Essas exatamente. transportadoras, elas são, normalmente são obrigadas a terem, né? Por causa da exigência do mercador, com certeza. Não sei qual transportador que você foi, mas isso, para efeito de segurança viária, é bom isso aí. Entendi. Ele tá lendo o tempo todo, né? Isso. E por um período também, eu trabalhei dentro do policiamento rodoviário e no tático ostensivo rodoviário, né? Que é uma parte que faz a esfera mais criminal das rodovias. Então, combatia muito roubo de carga. Olha só. Nota-se que com a aderência dessas câmeras, diminuiu bastante também o roubo de carga. Ajudou. Porque tanto o ladrão se sente que ele pode estar vigiado, como o motorista um conluio, que infelizmente tem, né? Infelizmente tem motorista que como a gente fala, vende a carga e fala que foi roubado, né? Então essas câmeras, tanto na parte safety quanto na parte security, Entendi. Ajudou no geral. E parte de roubo de carga também, Sérgio? Isso eu tenho uma grande curiosidade de aprender mais sobre o tema. Vem reduzindo também. Você fazer um comparativo do primeiro semestre de 2022, os dados saíram agora, os dados também são abertos para qualquer um que quiser ver, que são dados fornecidos pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, né, que é o Estado de São Paulo. O primeiro semestre desse ano diminuiu em 6% o roubo de carga referente ao primeiro semestre de 2022. Primeiro semestre desse ano. Isso. Perfeito. Uma diminuição boa. Mas das regionais, o destaque negativo da região de Santos, que aumentou em 167%. O roubo de carga. O que tem lá? Roubo de carga é granel, é container? O que tudo variado, pega? né? É variado? Variado. E ao longo dos anos, o pico mesmo foi em 2017. Em 2017 tivemos mais de 10 mil roubos de carga no ano, aqui no estado de São Paulo. Então declinou bem. Hoje está na casa de 6 mil, né? Mas, Sargento Caetano, o que assim, existe alguma recomendação, por exemplo, para o caminhoneiro autônomo, assim, né? O que ele tem cuidados que ele pode tomar para reduzir isso aí, o risco? Com certeza. Situação crítica aqui no estado é o Rodoanel, né? Todo mundo sabe. Tem até cartilha da corporação com orientações. Então, às vezes, o motorista ele tem que saber, tem que ter em mente a programação lógica da rota dele, não onde ele vai parar. Ele não pode ficar na berlina num trecho que ele não pode parar. Então, ele tem que se antecipar isso daí. Interessante isso. Por exemplo, às vezes, as grandes transportadoras já preparam o carro e também fazem cerca para ele nem parar nem para nada, numa região crítica. Mas muitos não. Muitos são autônomos. Então, é interessante ele saber o trajeto, o percurso dele, se antecipar para ver um melhor lugar, questão de vulnerabilidade para pernoite, entre outros, né? Que ele se sinta mais seguro. Mas, por exemplo, falando um pouco do Rodoanel, porque é o nosso dia, é o meu dia a dia. Sim. Né? Eu pego praticamente todos os dias. O maior risco é o quê? É a hora que anda. O Rodoanel não tem posto, né? Não tem posto, né? Então o motorista não conhece e para próximo de uma comunidade, para no acostamento. Exatamente. Entendi. Então a orientação é sempre, se for parar, ou numa base oficial ou num ponto de apoio, que é o SAL, né? Das rodovias que eles têm distribuídos. Então essa é a primeira recomendação. Sim, com certeza. Ter conhecimento da trajetória que ele está fazendo ali, né? Certo, legal. Tá. Da onde ele está saindo, da onde ele está indo entregar carga. A gente vê bastante vacilo também, Sérgio, que a gente costuma falar pegada digital. O que é pegada digital? Ele está o tempo todo ali expondo no status do WhatsApp, no Facebook, no Instagram, onde ele está carregando. Às vezes é um sonho para ele essa oportunidade naquela empresa carregar aquele produto. E o produto, às vezes, é de alto valor agregado. Então ele nem percebe. É uma coisa. Então tem que tomar cuidado com isso aí também. E pior que isso, online, né? Estou aqui fazendo isso agora. Vou ali descarregar tal, né? Parece que não, mas que interessante. O infrator da lei, que é o assaltante, ele está monitorando. Se ele deseja aquela carga que o motorista está transportando, ele está monitorando de uma forma ou outra. E quem que não tem um WhatsApp hoje, né? Hoje tá, né? Quem que não tem uma... É verdade, né? Sim, então tem que tomar cuidado com a... Então, o ideal que ele está fazendo... O ideal seria não revelar evitar o que ele está
detalhe da rota, né? Sim, da rota, rotograma, evitar o detalhe do carregamento, o produto que está sendo carregado. Às vezes é avisado, né? E ele não está nem prestando atenção nisso. Então já está facilitando a mais também. Legal. Enfim, todo caminhoneiro, a gente não quer que seja assaltado de forma alguma, né? Pelo amor de Deus, a maioria deles são pais de família, né? Mas em situação de assalto é a não reação, né? Porque sempre essas quadrilhas são compostas por vários indivíduos. O que transita com o caminhão não é o mesmo que rende o motorista, que não é o mesmo que fica no seguro cativeiro com ele ali, que não é o mesmo que transita com o caminhão. Então, sempre vai ter mais. Entendi. Do que não adianta bancar o herói. Entendi, não é. O índice de óbito motorista reagindo a assalto é baixo. É baixo, mas tem que evitar, né? Sim, tem que evitar. Entendi. E é isso daí. Esses são os maiores cuidados. O horário também é uma coisa que pega, não? Por exemplo, isso são curiosidades pessoais aqui minhas. Tipo assim, vou fazer uma viagem aí. É melhor viajar de noite do que de dia? De manhã é pior? O horário em trânsito, Sérgio, o horário que tem mais pico, se eu não me engano, é das 8 às 10. Pela manhã. É pela manhã. Certo. Mais pico de incidência. Tá. Sargento Caetano, teve uma alteração também relativamente recente que foi o toxicológico, né? Sim. O exame toxicológico, né? A lei 14.599 de 2023, que alterou o Código de Trânsito, né? Certo. Eu não sou legislador, entendeu? Mas como cidadão, eu esperava que essa alteração incluísse a obrigatoriedade também para quem dirige categoria A e B. A gente tava muito se falando nisso, né? Que eu também não acho justo só o caminhoneiro ter que fazer toxicológico. A minha opinião pessoal, todos deveriam fazer. É igual a minha, tá dirigindo. Tanto aquele jovem que acabou de se formar na autoescola, que tem 18 anos de idade, quanto o caminhoneiro também, que tem 60, 70 anos de idade, né? Mas, por fim, como que ficou, né? A alteração principal, ao meu ver, foi que os condutores de categoria C, D e E é obrigatório ter toxicológico, mesmo não dirigindo veículos dessa categoria. Que é a minha situação. Minha categoria é E. Certo. A minha categoria é E. Atualmente eu não estou dirigindo caminhão, eu só dirijo carro. O carro meu que eu vim para o estúdio hoje aí. Então eu tenho que ter o toxicológico em dia, mesmo não dirigindo veículo pesado. Né? Mesmo não tendo exerce atividade remunerada. Tem que ter. Da categoria C, D e E tem que ter. Tem que ter. A validade permaneceu 2 anos e 6 meses, com 30 dias pós para fazer a renovação. Né? A multa de gaveta foi extinta, que tinha, a multa de balcão que fala, né? E outra alteração é a situação se for dado positivo, quando você for fazer a renovação, você tem direito à contraprova. Se na contraprova for positivo também, é a suspensão. Entendi. Entre outros. E na verdade o amigo, o colega aí, ele consegue ver isso na CNH Digital, né? Sim, CNH Digital ele acompanha na CLT, né? Aí ele olha lá quanto que tá valendo, né? Porque às vezes a pessoa fala, mas eu vou esquecer, né? Né? Então tem que sempre dar uma checadinha. Aliás, tem que sempre dar uma checada. Dar uma checada pra ver se tá em dia, né? E eu noto que a maioria dos motoristas tem, só os mais... Tem muitos, o pessoal mais de idade não tem a CDT, né? Mas a maioria tem. Pode colocar aí nas transportadoras que a gente vai, que são diversos tipos de operações diferentes, né? Pode colocar 95% dos caminhoneiros já tem a CDT no celular. É muito prático. É prático, né? É bom. O que não tem, a gente até orienta nas instruções. Pessoal, não tem... Cola com um colega do lado aí, outro caminhoneiro que é mais novo, tem mais experiência, ele baixa o aplicativo e faz... E até agiliza o processo de fiscalização também, né? Também. Vai ficar menos temporado. É um documento que a CNH e o CRLV do carro não é mais obrigatório o porte físico. Certo. Tá. Mas o que a gente orienta? Sempre é bom ter também, porque às vezes o celular seu apaga, você não consegue comprovar, tem que ter. Eu particularmente, ando com minha CNH física e a minha digital. Eu sempre vou estar... Enquanto permitir, vou estar andando com a minha física também. Legal, entendi. Mas, Sargento Caetano, nessa caminhada de ministrar treinamentos, né, junto a transportadores, sim, você tem percebido essa coisa da idade média estar aumentando, da diminuição de interesse de pessoas mais jovens de vir para o transporte? Já isso é nítido. Em todos os tipos de operação. Todos os tipos. Seja caçamba, GLP, produtos perigosos... container, transporte veicular, é nítido isso.
Caramba. Em contrapartida, a gente faz já uns 10, 12 anos, né, que eu ministro treinamentos, né? Tô vendo uma crescência no público feminino. Eu acho que a forma de resolver esse apagão é o público feminino. Se eu não me engano, no Brasil, acho que temos 51% da população brasileira é mulher. Temos muito mais mulheres do que homens na população brasileira. Só que, olha que destoante. Parte de categoria de pesado, categoria C, D e E, CNHs de categoria C, D e E, as mulheres, elas estão em 3% das categorias emitidas, das CNHs emitidas. Da CNH, Isso. O que não quer dizer necessariamente que tá lá guiando e trabalhando. Exatamente. Né? Entendi. Né? Então, olha o mercado que tem feminino para expansão. Então, a gente verifica. Até uma transportadora que eu fui em Cubatão esses tempos atrás, chegou 2, 3 mulheres, eu falei, eu acho que as moças do RH, né? Pedi a ata de reunião, falou, não, a gente é da operação. Sou motorista daquele 9 eixo ali. Olha só. E é legal isso, né? É muito legal, é muito legal. Bacana. Então tá tendo muito mercado. Não, a gente é apoiador real do movimento A Voz Delas da Mercedes, que eles estão fazendo para inserção. E tá vindo muita mulher interessada mesmo. Isso realmente é interessante. Eu acho que é um dos argumentos para resolver esse apagão. Legal, aí. Hein? Alguns legal. mecanismos para resolver esse apagão de motorista é a maior inserção do público feminino. Mas por que você acha, Sargento Caetano, que a molecada não quer mais? As profissões variaram. Opinião pessoal minha, eu não sei, eu acho que o pessoal não quer ficar muito mais alongado, né? Não quer ficar 1 ou 2 semanas fora de casa. Fora de casa. Eu vejo isso aí. Isso pesa, né? Isso pesa muito, né? Porque com o avanço da tecnologia, a comunidade no caminhão tem também, né? Mas esse é um outro ponto também. O pessoal quer trabalhar de casa, ainda mais pós-pandemia, então nem se fala, aumentou muito mais ainda. E as novas profissões também que surgiram, né? Molecada hoje em dia tá tudo... Tá no outro caminho. Youtuber, mexe com game, outras coisas. Foram para outros caminhos aí. Eu acho que... minha opinião oficial, claro, pessoal, eu acho que é mais por causa disso mesmo, hein? Mas acho que eu também concordo, é o que pega. Acho que assim, eu acho que são alguns fatores, esse é o principal, ficar longe de casa. Analisar. Né? Eu acho que também pega um pouco a coisa da insegurança, que às vezes o cara sabe. E outra coisa que principalmente mudou aquela relação da liberdade que era antigamente, né? Também. Vou pegar a carreta, vou se param, reúno com os amigos. Ele tá bem muito mais controlado, né? Exatamente. O caminhoneiro tá muito mais controlado, né? Exatamente. Tem câmera de fadiga, tem. Nossa, tem. Tá muito mais telemetria, rastreador redundância. E nesses trabalhos de treinamento, você percebe essa coisa assim? Porque os caminhões estão ficando muito tecnológicos. Muito tecnológicos. Tá atropelando o carro até, né? Na tecnologia. Exatamente. Isso também é uma coisa a ser trabalhada, né? Junto aos profissionais e às transportadoras. Como é que é essa relação das novas tecnologias? Tem que ter treinamento, não tem como, né? Tem que estar capacitado, né? Essas grandes empresas transportadoras têm equipes que só voltado para isso mesmo, né? Master Drives, entre outros. Você acha que o motorista consegue absorver 100% do que o caminhão moderno oferece? Eu acho que sim. Eu acho que sim, no dia a dia ali, com o tempo, vai. Usando os recursos todos. Usando os recursos a favor dele, né? Minha pergunta é mais porque assim, né? Às vezes as pessoas, tipo, não estão tão abertas a novas tecnologias quanto uma molecada de 20 e poucos anos, né? Mas não, o pessoal tem se esforçado para conhecimento. Creio que tem sim, viu? Legal. Eu lembro meu pai dirigia uma 111, cara. 111, que 111, cabine curta, jacarezinho. Cabininha. Cabininha. Saía carregado lá de Paulínia, ia pra Cuiabá, chegava lá, trocava a nota Alta Floresta. Era viagem de 20 dias. Nossa! Hoje, a mesma viagem, se o cara for colocar pressão, ele faz em alguns dias, né? É verdade, olha, mudou muito, né? Mudou muito. Meu pai saía sem barba, voltava barbudo pra casa. E na época eu não tinha celular, não tinha nada, né? É verdade. Ia parando nas cidades e ia ligando pra casa. Agora eu tô aqui, agora eu tô passado. Hoje em dia a tecnologia facilitou muito pro... Você vê, hoje em dia a tecnologia facilitou muito pro motorista, né? É verdade. Mas mesmo assim tem essa deficiência enorme aí de mão de obra qualificada, né? Não basta só uma mão de obra. Mas a gente a gente estava falando nos bastidores antes de começar aqui sobre essa história de qualificação, até de habilitação, até de
o tanto de tempo que leva para alguém poder se tornar, né? Um jovem pode se tornar Um caminhoneiro. Um caminhoneiro, né? Não é para qualquer um dirigir uma carreta, né? É verdade. Às vezes a pessoa com 20 anos ela consegue ter nível superior, É verdade. mas não consegue ser motorista de bitrem 9 eixo, de carreta. Porque tem que ser com 21 a idade, né? Pois e é, mais os cursos, pois é. e curso MOP, NR35, NR20 e outros os cursos, né, que tem que ser feito. Quanto de hoje, por exemplo, quero virar, vamos falar assim, né? Por exemplo, hoje um motorista de carreta que transporta combustível, ele costuma ser bem remunerado. Sim, não né? só de carreta, não só de combustível, né? Tem outras operações aí que são bem remuneradas, né? Que na verdade às vezes são profissões que a rapaziada nem leva em conta. Sim, Né? sim. Que ela nem sabe o tamanho da remuneração que é guiar um veículo desse. Mas essa jornada de cursos para o cara poder dirigir um caminhão que transporta combustível, ela é muito longa, é muita coisa que ele tem que estudar. Dá para dar uma visão disso aí? Depende do tipo de operação, sim. É bem. Não é chegar lá amanhã e Vou tem guiar. categoria e vou entrar na operação. Tem todo um preparo. Essa é a pergunta. Então Todo preparo. não basta ter aí. Não. O que mais que. Qual que é essa caminhada? Para os perigosos tem que ter um MOP inserido já também no sistema. Tem que ter um MOP inserido no sistema. Não adianta você tirar um MOP hoje e apresentar o comprovante amanhã. Tem uma resolução nova também que fala que ele tem que estar no sistema. Certo. Já não renasce. Entendeu? Certo. E mais os cursos, NR35, NR20, que é os cursos que pedem aquele tipo de operação, né? Que são cursos que, na verdade, se eu for procurar, eu falo, poxa, eu quero dirigir um caminhão. Eu vou ser orientado que, olha, E aqui, entre outros, aqui mas você... aí cada companhia pede de um jeito, né? Entendi. Entre outros. Né? Mas, por exemplo, é preciso me capacitar Tem para que tá voltar lá capacitado. e falar, olha, eu tenho tudo isso aqui, aí eu posso dirigir um. Tem que estar capacitado. Vou contar uma história. Eu tava ministrando um treinamento, né? Lá em Valinhos. Aí a sala cheia e tal, da empresa. O dono falou que ia. Aí o proprietário chegou de repente lá no meio do meu treinamento. Eu fiquei meio assim, né? Falou, poxa, tudo bem, senhor? Ele falou, posso entrar, assistir o resto aí? O senhor manda de tudo aqui? Lógico que pode. O senhor é o dono da empresa? Pode sim. Ele entrou, falou, posso contar uma história? Pode. Falou, pessoal, vou contar uma história para vocês. E muitos motoristas nem sabiam que ele era o dono da empresa. Olha só. Aí ele se apresentou, sou fulano, tal, sou proprietário. Meu pai, que é caminhoneiro também, sempre contou essa história para mim. Eu acho interessante um momento desse aqui de aprendizado passar essa história. Qual que foi a história? Eram 2 mineiros que saíram para caçar no meio da mata. 2 mineirinhos saíram para caçar, sempre iam caçar. Eles sabiam que na mata tinha uma onça. Mas até então nunca tinha visto a onça. Aí chegou um certo dia que os 2 mineiros caçando, um escutou o barulho da onça e falou pro outro, você escutou? Falou, escutei também. A onça e tá perto, hein? Aí um dos mineiros sacou da mochila atrás, tirou a bota, se desvestirou, colocou uma roupa fácil, um tênis, ficou facinho, jogou a mochila. O outro mineiro falou, ué, o que você vai fazer? Falou, eu vou correr. Falou, você é besta? Você vai correr da onça? Falei, da onça eu não sei, mas mais que você eu vou correr. Enfim, qual que é a moral da história? O motorista tem que estar sempre preparado e capacitado para tudo, né? Para as novas oportunidades. Tem que estar sempre apto. Maravilha. Eu costumo dizer isso. Legal, Sargento Caetano. Obrigado demais, viu, pela presença. Foi uma honra te receber aqui. Obrigado. Sempre que tivermos dúvidas aí, né, sempre esclarecedoras que você trouxe para nós aí nós vamos chamar e quem sabe dá para dar uma passadinha aí no próximo. Com certeza, mas com certeza vai ter alterado. A legislação sempre muda. Vai, né? Obrigado. Até mais. Valeu. Tchau.